E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo apresentado, comente aqui embaixo ou siga a nossa página no Instagram. Mas sem enrolar mais, vamos para a aula agora mesmo. Na aula de hoje eu vou finalizar o capítulo de perda de carga localizada, por enquanto, né? Se alguém quiser que eu faça algum exercício, eu faço. E eu vou finalizar resolvendo um exemplo prático de prova, como eu gosto de terminar qualquer capítulo, que é resolvendo um exercício um pouquinho mais complexo, ok? Ai, professor, mais complexo que o cálculo interativo? Não, né? O cálculo interativo é o pior de todos. Mas agora eu vou mostrar o que eu gosto de cobrar em prova para os alunos pensarem. Tudo certo? Então vamos começar. Exemplo. Ao tomar banho, o banqueiro Batista percebeu que o chuveiro novo do banheiro estava muito fraco. Então ele, após chamar o técnico, constatou-se que a carga de pressão imediatamente antes do chuveiro era de apenas 0,979 MCA, inferior à norma que sugere um mínimo de 1 MCA. Ou seja, por isso que o chuveiro estava fraco, porque tinha muito pouca pressão, a água vai sair fraquinha. Ok? E o técnico, ao avaliar a tubulação, verificou-se que o registro de gaveta logo abaixo do reservatório, da caixa d'água, estava parcialmente fechado, o que provocou uma perda localizada muito alta, ok? Então, como assim? A gente tinha a tubulação aqui, ok? Vista de frente, e o registro de gaveta estava parcialmente fechado, ou seja, é como se fizesse assim. Isso gera uma perda localizada muito alta, né? Porque a água tem que desviar dele. Então, avaliando a situação acima e considerando que todos os joelhos ou cotovelos são de 90 graus e que os demais registros estão abertos, determine o comprimento equivalente do registro de gaveta parcialmente fechado. Então a gente tem uma situação assim. Temos uma caixa d'água superior, a água passa por duas válvulas, ela passa por cotovelos, atravessa um registro de pressão e chega no chuveiro com uma certa pressão, ok? Os acessórios têm comprimentos equivalentes tabelados, só que como o registro de gaveta está parcialmente fechado, a gente não consegue saber exatamente o comprimento equivalente dele. O objetivo do exercício é descobrir esse comprimento equivalente para calcular quanto de perda de energia está acontecendo só naquele registro, ok? Não é um exercício tão direto como os anteriores, mas é um exercício que faz a gente pensar e não foge muito do nível, tudo bem? Então tá. Daí eu fiz 5 perguntas, na prova tinha mais 3, eu perguntei também o que aconteceria se consertasse o registro, mas eu não quero ser muito repetitivo, eu quero mostrar essa parte aqui. E eu fiz essas perguntas, sendo que o principal objetivo é determinar o comprimento equivalente do registro parcialmente fechado para descobrir a perda de carga provocada por ele, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, calcular a velocidade. Se a gente tem a vazão, a gente calcula a velocidade, porque ela vai servir de utilidade. Então tá, com a velocidade da tubulação, eu tenho que a vazão igual a velocidade vezes a área. Então a velocidade igual a vazão sobre a área, conservação da massa, equação da continuidade. Então a vazão é, cuidem para não se perder nos zeros, 0,0002 metros cúbicos por segundo. E a área eu já calculei para vocês, 3,14 vezes 10 a menos 4. Velocidade, então, fica de 0,637 metros por segundo, ou seja, 63,7 centímetros por segundo. Okay? Então, essa é a velocidade. Com a velocidade, a gente consegue obter a carga cinética. Como é o exercício de prova, eu já calculei a carga cinética. V ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. A carga cinética é 0,637 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8. Então, a carga cinética é 0,021 metros, ou seja, 2 centímetros. Praticamente nada. Não vai fazer diferença. É bom vocês verem que a carga cinética pouco faz diferença. Por isso que na maior parte dos cálculos ela é desprezada. Okay? Depois da velocidade, ele pediu para calcular a perda de carga do reservatório até o ponto imediatamente antes do chuveiro. Por que ele pediu para calcular isso? A gente tem que entender, né? Por que calcular essa perda de carga? Porque o nosso objetivo é calcular o comprimento equivalente daqui, ok? Então, para calcular o comprimento, a gente precisa dar a perda de carga. Porque se a gente tiver a perda de carga, a gente isola o L e conseguimos o que queremos. Então tá, como é que calcula a perda de carga? Temos uma perda de carga unitária? Não. Podemos aplicar a equação de energia? Vamos ver. Ele pede do reservatório até aqui, né? Então o que acontece? O reservatório só tem cota. Então a gente tem as cotas, então temos energia aqui. O chuveiro, ele é uma tubulação, então ele tem cota, temos.
Ele tem carga cinética, temos, calculamos. E ele tem pressão que foi dada no exercício. Ótimo! Temos energia aqui, não temos bomba. Então a gente consegue isolar a perda de carga. Então vamos aplicar a equação de energia. Nós temos que a energia no reservatório igual a energia no chuveiro mais as perdas de carga. O reservatório é um reservatório, então ele só tem Z. E o chuveiro é uma tubulação, então temos Z, carga cinética e pressão. Z do reservatório é cuidado, 3,70 mais meio, 4,20. O Z do chuveiro é 2,20. Carga cinética calculamos, 0,021. Carga de pressão foi dada, que é 979. E só sobrou a perda de carga, que é 1 metro. Ai, professor, que lindo o resultado. Claro, né? Prova eu prefiro fazer que os resultados dê bonito. Agora vamos olhar bem. Temos a perda de carga. Temos o F. Temos o D. Temos a velocidade. Só sobrou o comprimento. Então, se eu aplicar a fórmula da perda de carga, eu consigo o comprimento total. Comprimento virtual, no caso, né? Porque o comprimento real a gente já tem. Então, olha que legal. Então, qual é o comprimento virtual da tubulação? Que é a próxima pergunta, né? O exercício dá dicas também. Então, eu tenho a perda de carga total. Então, vamos substituir. Perda de carga igual a 1, F igual a 0,033, V igual a 637, D igual a 0,020, gravidade 9,8. A gente tem que o comprimento virtual é 29,27. Ou seja, esse sistema é equivalente a um sistema de uma tubulação reta de 29,27 metros. É isso que significa o comprimento virtual. Então, eu poderia substituir todos esses acessórios e tubos por uma tubulação desse comprimento. Ok? Então tá. Se eu tenho o comprimento virtual e eu tenho o comprimento real, eu consigo calcular o somatório dos comprimentos equivalentes. Não consigo? Sim, é uma equaçãozinha básica. O comprimento real a gente mede 2,20 mais 10 mais 3,70. Cuidado, não somem com meio, que é reservatório, é só tubulação. Então a gente tem que o comprimento real é 15,90 metros. Ou seja, 29,27 metros é o comprimento virtual total. 15,90 é o comprimento real. Ou seja, o restante do comprimento é provocado pelos acessórios. Ou seja, o somatório dos comprimentos equivalentes é 13,37 metros. Então, se eu pegar todos esses acessórios e substituir por uma tubulação reta de 13 metros e 37 centímetros, ele vai ter a mesma perda de carga. É isso que significa. Então tá. Temos o somatório dos comprimentos equivalentes. O que vamos fazer agora? A nossa tabela. Só que a nossa tabela é um pouco modificada. Por quê? Porque a gente já tem esse resultado final, que é 13,37. A gente quer saber esse daqui, que eu vou chamar de x. Então vamos fazer o cálculo normal como fazíamos anteriormente. Nós temos quantos joelhos de 90? A gente tem 1, 2 e 3. Aqui é um joelho de 90. Válvulas de gaveta aberta a gente tem só essa daqui. Entrada de tubulação, a gente tem uma entrada de tubulação. Um registro de pressão aberto, que é esse daqui, estava aberto. E a gente tem um registro de gaveta parcialmente fechado, que é esse daqui. Agora vamos multiplicar. 3 vezes 1,2, 3,6. 1 vezes 0,2, 0,2. 1 vezes 0,9, 0,9. 1 vezes 0,2, 0,2. E 1 vezes x, x. Então, se a gente somar tudo isso e igualar a isso, a gente consegue o x. Então, 3,6 mais 0,2 mais 0,9 mais 0,2 mais x igual a 13,37. Então, a gente tem que x igual a 8,47 metros. Ou seja, esse registro semifechado é equivalente a uma tubulação reta de 8 metros e 47 centímetros. Então ele está promovendo uma perda de carga muito grande se comparado ao restante dos acessórios. Por isso que o chuveiro está muito fraquinho. E daí a gente quer saber qual é a perda de carga provocada pelo acessório semifechado. Então tá, eu vou substituir esse registro semifechado por uma tubulação de 8,47 metros. E aplicar a fórmula universal da perda de carga só nesse comprimentozinho aí. Então, eu vou ter que a ΔH, que é a perda de carga nesse registro, como eu equivalei a uma tubulação reta, eu aplico a fórmula universal da perda de carga, vai ser igual a F, que é 0,033, vezes o comprimento equivalente, que é o x que eu acabei de calcular, vezes V, dividido por D, dividido por 2, dividido por gravidade, e a gente tem que a perda de carga é de 0,289 metros. Tá, professor, eu pensei que fosse grande. Mas não é tão grande, porque a vazão é muito pequenininha, tá? Mas isso foi o suficiente para fazer com que o chuveiro ficasse fraquinho, tá bom? Então, esse é o exercício.
Então, esse exercício teve toda uma linha de raciocínio inversa. Então, não é só aplicar fórmulas, vocês têm que entender o que está acontecendo e, se não tivesse todo esse roteirinho, seria mais difícil, seria, para chegar ao resultado final. Como eu falei, tinha uma extensão da prova que é se eu consertasse esse registro de gaveta para ele ficar aberto, qual seria a nova pressão, daí a pessoa teria que fazer um novo cálculo do L virtual, calcular a nova perda de carga e verificar pela equação de energia a pressão. Mas daí ia ficar muito longo para eu apresentar nessa aula, né? Nós encerramos o capítulo de perda de carga localizada e na próxima aula vamos começar o capítulo mais difícil de hidráulica, de condutos forçados, que é sistemas de tubulações. Sistema de tubulações é muito difícil. Eu vou tentar facilitar algumas coisas para vocês, mas só para antecipar, é um sistema complicado. Beleza? Então tá, se vocês gostaram desta aula, não se esquece de deixar o like, comente as dúvidas e até a próxima!